volume molar de um gás, né? Volume molar, vou chamar aqui de Vm, de um gás. Tudo bem? Então, qual que é o volume molar de um gás? O volume molar de um gás, pessoal, ele corresponde ao volume ocupado por um gás, né, que a gente considera no estado ideal, né, considerando temperatura de 0 graus Celsius e 1 atm. Né? Então, temperatura de 0 graus Celsius e 1 atm, a gente chama isso de CNTP, né, condições naturais, né, condições normais de temperatura e pressão, beleza? Então, qual que corresponde ao volume molar? O volume molar, ele corresponde ao volume ocupado por 1 mol de gás, considerando a pressão igual a 1 atm e a temperatura igual a 0 graus Celsius, né? Isso corresponde a 273 Kelvin, ok? Transformando aí de graus Celsius para Kelvin, beleza? Então, essas condições de pressão de 1 atm, pressão atmosférica, e pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, a gente chama de condições normais de temperatura e de pressão. A gente chama isso de CNTP, beleza? Então, o volume molar, pessoal, ele é calculado da seguinte forma. Então, o volume molar, V, ele é calculado da seguinte forma. Ele corresponde a R vezes T sobre P, beleza? Então, quem é R, T e P? Então, R, só colocando aqui os parâmetros, né? A gente calcular, R é a chamada constante universal dos gases, né? Constante universal dos gases corresponde a 0,082 atm litro por mol Kelvin, né? Então, R é a chamada constante universal dos gases, né? O R é a constante universal dos gases, né? Dos gases, colocar aqui, constante dos gases. T corresponde à temperatura que a gente está utilizando, que é de 273 Kelvin, não é isso? Temperatura na CNTP, 273 Kelvin. E a pressão aqui corresponde a 1 atm, a pressão atmosférica. Então, fazendo essa conta, pessoal, a gente encontra que esse V, o volume molar aí, que é o próprio volume molar, volume de mol, corresponde a 22,4 litros, ok? Então, o que é que isso significa, esse V igual a 22,4 litros? Quando eu tenho 1 mol de um gás, considerando essa pressão, aqui de 1 atm, temperatura de 273 Kelvin, a gente tem exatamente 22,4 litros, beleza? Então, por exemplo, se a gente quiser aqui calcular qual que é a gente sabe que cada mol de um gás na CNTP, se considerar na CNTP, corresponde a um volume de 22,4 litros, beleza? Então, a gente diz que o volume molar, o Vm, volume molar, é igual a 22,4 litros por mol, beleza? A gente chama isso de volume molar. 22,4 litros por mol é o volume molar. Tudo bem? Então, se eu tiver 1 mol de um gás, aqui no caso, não interessa qual que é a massa molar do gás, então pode ser 1 mol de gás hidrogênio, ou 1 mol de gás oxigênio, ou 1 mol de nitrogênio, 1 mol de gás carbônico, enfim, não interessa qual que é o gás. 1 mol de gás, considerando as mesmas condições de pressão e temperatura, pressão de 1 atm, temperatura de 273 Kelvin, eu tenho um volume de gás de 22,4 litros, beleza? Então, isso significa o quê? Que o volume ocupado por um gás, ele é proporcional ao número de mols, né? Mas não à massa que o gás está ocupando,
beleza? Então, eu posso ter aí gases com maior massa molar que ocupe aí o mesmo volume que gases com menor massa aí dentro de um recipiente, ok? Então, isso aqui encerra a nossa parte de volume molar de um gás. Okay? Então, agora aqui a gente tratou de massas que correspondem aí massas de tamanhos palpáveis, né? Corresponde a massas de grama, né? Volumes em litros, beleza? Então, o conceito, a ideia do mol é um fator o mol é um fator que transforma a massa de unidade de massa atômica para massa em gramas, né? É a quantidade de partículas necessárias, quantidade de átomos ou moléculas necessárias para que a gente transforme a massa de unidade de massa atômica, medida pequenininha, para massa em gramas. Beleza? Muito bem.